Oi, eu sou Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. Então, pessoas, como é que vocês estão? Faz um tempo que eu não apareço por aqui, eu sei, mas sabe como é, né? A vida, as coisas. Menina, para de bagunça. Sabe como é, né? Inclusive aqui o cenário tá tudo diferente, enfim, não tem nada na verdade. Mas tudo bem, preferi fazer assim do que não fazer, porque já faz um tempo, né, que a gente não conversa. E aí, pensando nisso, eu decidi que hoje eu não queria trazer pra vocês já um conteúdo, né, pra não ser aquela professora chata que no primeiro dia de aula já tá dando assunto novo. Então, vamos fazer algumas reflexões aqui, acho que tem algumas coisas importantes que eu queria trazer pra vocês. Porque às vezes eu tenho a impressão de que não falam muito sobre isso. E, enfim, a questão é, depois que a gente fez a redação do Enem, depois que a gente fez a prova do Enem, o que é que vai vir? O que é que acontece? Porque a gente passa tanto tempo preso na ideia da prova, sobre estudar para as outras disciplinas, se preocupar com o curso em que você vai passar e tudo isso. E claro que é muito importante. Mas eu vejo poucas pessoas falando ou se preocupando em expor situações ou pelo menos dar algum direcionamento sobre mas e depois que passou o Enem, depois que passou a redação? O que é que vai vir? O que é que eu tenho que esperar? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a primeira coisa que você precisa atentar, que assim, fez a prova, ok, deu certo, a gente tá na torcida para que tenha dado tudo certo. Deu certo, e aí você precisa entender que você vai se deparar com um mundo de novas possibilidades. Não se trata só de um curso superior, não se trata só de um outro lugar para estudar. A universidade, ela realmente é um universo. E lá você vai se deparar com todo tipo de gente, com todo tipo de conversa, com todo tipo de direcionamento. E você precisa saber o que você quer, claro, mas você também precisa explorar esse universo. Não existe outro momento da sua vida em que você vai ter acesso a tanta diversidade quanto acontece nas faculdades. E a ideia é explore. Explore o universo das faculdades, explore o universo dos cursos, conheça pessoas, busque projetos, busque grupos de estudo. E só quem pode fazer isso por você, óbvio, é você. Então, conheça. Conheça pessoas, conheça lugares, procure projetos, procure extensões, procure lugares, procure experiências. Porque essa experiência da universidade, em relação à quantidade de pessoas que você vai conhecer, em relação às diferentes situações, você não vai ter em lugar mais nenhum da sua vida. Porque a graduação, ela traz pra gente um quê muito específico. Então, busquem essas oportunidades. Lembrem-se que na universidade não vai ter ninguém dizendo, olha, ali tem um negócio legal. Ó, aqui tem um curso interessante, aqui tem um projeto de extensão, aqui tem um grupo de estudos. Não. Você vai ter que procurar, você vai ter que ser proativo e tentar encontrar o local em que você se encaixa, quais são os conteúdos que mais te interessam. Então, não tenha medo de tentar na universidade, não tenha medo de conhecer os lugares, de participar de festas, de participar de grupos, enfim. Viva essas novas possibilidades. Segunda coisa que eu acho que também é muito importante aqui, com essas novas possibilidades, com todas essas novas situações, e com as festas, e com a zoeira, e com o estudo, e com os grupos, também vem muita responsabilidade. Diferentemente da escola, em que a gente normalmente tem um professor, um coordenador, alguém da secretaria, que está o tempo inteiro tentando nos acordar para a vida, na universidade não tem. Na universidade não tem pessoas que vão pegar na sua mão e te levar para o lugar certo. Você vai ter que ir atrás disso. E nada vem fácil pra gente. As únicas pessoas do mundo que detêm coisas sem esforço são pessoas ricas. E eu acredito que eu e você não fazemos parte desse grupo. Então, assim, é claro que esforço não é tudo na vida. A gente precisa saber que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, os mesmos privilégios, as mesmas situações. Mas sem esforço a gente também não consegue nada. Então, é um balanço dos dois.
Então você precisa saber a oportunidade que você está tendo, você precisa saber que isso vem com responsabilidade, afinal de contas, você está traçando o seu futuro. Então busque as oportunidades e as aproveite, tá? E com todas essas responsabilidades, com todas essas situações, é óbvio que também vem mudança. E essas mudanças, elas podem ser no seu pessoal, no seu profissional. Essas mudanças, elas podem ser na sua forma de ver o mundo, na sua forma de interagir com as pessoas, mas também pode ser, eventualmente, uma mudança de curso. Pode ser que você não se identifique no local em que você está, e tudo bem você não se identificar. Existem muitas pesquisas que indicam que os jovens entre 18 e 25 anos têm uma tendência a mudar mais de uma vez de curso superior, e tá tudo bem. Afinal de contas, ninguém é obrigado a gastar todo o seu tempo, a gastar toda a sua energia em um local em que você não se sente identificado. Se você não se identifica com o curso, se você não se identifica com a profissão, então você tem mais do que o direito, você tem o dever de buscar algo com o que você se identifique. Lembrando que quando a gente fala de identificação com o curso, existem momentos, e é natural disso acontecer, em que você não está se sentindo muito encaixado nas disciplinas. Falando da minha realidade, eu desde sempre soube que queria trabalhar com algo relacionado à escrita e sempre soube que queria ser professora. Tentaram me dissuadir da ideia de ser professora, mas aqui estou eu. E existiam muitos momentos no curso em que eu não gostava das disciplinas, em que eu não queria me dedicar a elas, em que eu não sentia compatibilidade com aquilo. Mas eu vislumbrava a profissão. Eu sabia a profissão que eu queria colocar em prática, eu sabia o que eu queria ser. Então, para chegar nesse local em que nós ansiamos, nesse local que nós projetamos, nós precisamos passar por alguns locais arduosos. Porque assim, por mais que as pessoas digam que se você fizer aquilo que você ama, você nunca vai trabalhar, isso é uma falácia do capitalismo para fazer com que a gente seja sempre mão de obra explorada, sorrindo e achando que tudo aquilo que a gente recebe é um mimo e ai, você não pode não gostar, você não pode ser infeliz porque você ama isso. Isso é uma falácia. Nós também temos inúmeras situações desagradáveis, em qualquer profissão isso vai acontecer. Existe o estresse, existem prazos, e tudo isso faz com que as coisas sejam mais cansativas. Mas pode ser menos cansativo, pode ser menos tedioso, pode ser menos tempestuoso quando você escolhe algo com que você tem compatibilidade. Então, assim, talvez você entre em um curso que não era o curso que você queria e você decidiu tentar e se identificou, ou você decidiu tentar e não se identificou, e tudo bem. Essas mudanças, elas são necessárias porque a nossa vida é cíclica. Então, busquem estar em um local em que vocês se sentem identificados. Porque se já existem obstáculos no caminho daqueles que escolheram, então vai ser ainda mais penoso para você que não quer estar ali. Daí vem aquela questão, talvez depois da redação do Enem, depois que você passou no Enem, precise vir outro Enem. E tudo bem também, porque nem todo mundo é obrigado a ficar no mesmo lugar só porque passou no Enem. Existe uma lenda urbana, existe uma premissa, uma máxima que é dita que você tem que passar no primeiro vestibular. E você não tem que passar no seu primeiro vestibular, nem no seu segundo, nem no seu terceiro. Claro que isso não quer dizer que a gente tem que passar a mão por cima de responsabilidade. Se você não estudou, a possibilidade é que você não passe. Mas se você é alguém que buscou se dedicar, se você é alguém que, enfim, sabia o que queria, buscou todas as possibilidades e ainda assim você não teve uma nota positiva para aquilo que você queria, não significa que você é burro, não significa que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa irresponsável. Só não deu. Existem muitos fatores externos que corroboram para o resultado do Enem. Não é só o estudo, não é só a prova. Então, talvez você precise fazer outro Enem. Talvez você precise fazer outra redação. E tudo bem, porque a cada ano a gente tem, ao menos, o consolo da maturidade. E aí a forma como você vai ver o seu próximo vestibular é muito diferente da forma como você viu o seu primeiro vestibular. E é muito importante a gente atentar que o Enem, ele tem todo ano.
Se não tem o Enem, vai ter outra prova que seja equivalente a isso, porque possibilidade de entrada na universidade a gente tem todos os anos. Mas os momentos na nossa vida a gente não tem todos os anos. Então lembra que é muito importante a gente não colocar todo o peso de futuro, todo o peso de possibilidades somente em uma prova. O Enem é só uma prova, tá bom? E por fim, é possível que cheguem outros horizontes. É possível que depois que você fez essa prova do Enem, talvez até que você tenha entrado na universidade, tenha percebido como é que funciona aquele universo, você tenha percebido que talvez não seja para você. Talvez você tenha uma veia mais empreendedora, talvez você queira tentar outras coisas que não estão ali no universo dos cursos superiores. E sabe de uma coisa? Tudo bem também. Tudo bem também. Claro que a forma como o mercado de trabalho brasileiro funciona, você ter cursos, você ter diploma, você ter algo a mais que o restante da população ainda faz muita diferença. A premissa de que a educação é a porta assim, para o futuro e que sem educação a gente não chega a lugar nenhum é verdadeira. Mas a educação não precisa ser só curso superior. Existem outros tipos de curso, outros tipos de profissionalização e se aquilo não é para você, procura aquilo que é. Só não fica parado. Porque nós somos seres constantes, nós somos seres cíclicos. Então, quando a gente fica parado, isso atinge corpo, mente e espírito. Então, não fica na mesmice. Não fica naquela incerteza de o que é que poderia ter sido se eu tivesse tentado aquilo que eu realmente queria. Então, busca o local que você se encaixa, busca quais são as ações com as quais você se identifica e não necessariamente disciplinas. Muitas vezes a gente pensa quais são as disciplinas que eu gosto e eu vou buscar profissões perto dessa disciplina, mas na verdade você tem que pensar em atitudes, o que é que você gosta de fazer. O que é que você se sente mais confortável fazendo, como é que você se imagina enquanto profissional. E daí você vai trilhar o seu caminho. Não deixa que as influências externas e que as vozes dos outros e as experiências dos outros mirem a sua experiência. De certa forma, cada pessoa está vivendo a sua própria corrida. E o único maior obstáculo somos nós. Então, nós precisamos determinar aquilo que nós queremos. E aí a gente precisa correr atrás, porque como eu falei antes, só quem recebe coisas sem esforço é rico e a gente não é rico. Não significa que as coisas vão ser fáceis, não significa que você vai conseguir tudo na primeira vez. Mas se você não tentar, eu tenho certeza que nada vai sair do canto. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. No fim das contas, depois do Enem, ainda vem muita coisa. Depois da redação, ainda existem inúmeras possibilidades. E estejam ao lado de pessoas que incentivem vocês a crescerem, a mudarem, a evoluírem, tá? O que importa, no fim das contas, são as nossas relações com os outros e como nós nos sentimos conosco, tá bom? Um cheiro, até a próxima. Tchau!